paz, irmãos. Amém. Louvado seja Deus por essa noite, a oportunidade de trazer a palavra de Deus mais uma vez. Nós passamos um mês aí sem estudar o livro de Filipenses. Temos aí vários pregadores aqui na igreja. Esse mês de aniversário que passou, também preguei, mas preguei o tema de família no Salmo 128. E hoje nós voltamos com a nossa sequência, a nossa exposição bíblica de Filipenses. Quem lembra o texto que vamos ler? Terminamos Filipenses 2, falamos de Timóteo e de Epafrodito. Timóteo como um exemplo de presbítero. Na época estávamos nas vésperas da eleição para presbítero e para diácono, e não existe coincidência, existe sempre o caminho do Senhor. E na sequência do que estávamos estudando, Deus colocou exatamente no período que estávamos para eleger presbíteros, diáconos, para estudarmos o exemplo de presbítero que era Timóteo, e depois vimos o exemplo de diácono que era Epafrodito, que foi usado por Deus para levar dinheiro e outras coisas mais que os filipenses estavam separando para doar para Paulo. E Epafrodito se colocou à disposição para levar esses mantimentos, levar essa questão financeira para Paulo, arriscando a sua própria vida. Quando ele então termina de falar de Epafrodito, começa então o capítulo 3. Veja aí o capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 11. Capítulo 3, versículos 1 ao 11. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, e não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé de Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, na época de Cristo haviam denominações, digamos assim. Do mesmo jeito que hoje há denominações cristãs, várias denominações cristãs, algumas que se parecem cristãs, ou têm uma aparência de cristianismo, mas não são cristianismo. O espiritismo, o mormonismo, o testemunho de Jeová, tem uma aparência, mas não são seitas. Mas outras são sim denominações: batistas, Assembleia de Deus, presbiterianos, metodistas, congregacionais, várias denominações diferentes que têm suas peculiaridades. Cada igreja tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de se organizar e a sua forma também de crer, as suas doutrinas. E na época de Cristo era diferente.
havia pelo menos 4 denominações diferentes. A mais famosa é a dos fariseus, vamos falar daqui a pouco. Tinha também a dos saduceus, dos essênios e dos zelotes. Os saduceus, irmãos, eram uma seita ou uma denominação que era uma seita mais cética. Eles criam que a bondade não deveria ser feita pensando em nada em troca. Eles criam que não havia céu nem vida após a morte. Eles criam que tudo que era bom tinha que ser feito aqui e não precisava ser feito nada para receber nada em troca. Então a bondade tinha que ser pela bondade. Eles não criam em anjos, eles não criam em seres espirituais, eles eram quase ateus. Mas era essa mais ou menos a seita dos saduceus. Eram aristocratas, eram os mais ricos da sociedade e eram pessoas muito influentes e muito políticas. Esses eram os saduceus. Os essênios, pelo contrário, eram os mais religiosos. Eles eram pessoas que viviam em comunidades afastadas, eles saíam da sociedade, viviam somente entre si, faziam longas orações, acordavam antes de nascer o sol e ficavam 1 hora orando, pedindo a Deus que fizesse com que o sol nascesse. Interessante. Eram pessoas de muita oração, pessoas que alguns se abstinham de casar, outros casavam-se, mas era um grupo que vivia isolado, um grupo bastante religioso. Tinha também os zelotes. Os zelotes, eles eram fariseus, mas que, digamos assim, eles estavam revoltados contra Roma. Era um grupo que lutava, era um grupo que era zelote, que vinha de zelo. Eram pessoas zelosas pela religião, sim, e se revoltavam contra os opressores e se levantavam quase como terroristas contra a opressão romana. Eles não aceitavam ter que pagar imposto a Roma. Já os fariseus, eles até aceitavam pagar imposto a Roma, mas Cristo disse sim, que dai a César o que é de César. Os fariseus, eles eram uma seita mais equilibrada. Era uma seita que Jesus disse assim: fazem tudo o que eles dizem, mas não o que eles fazem. O problema dos fariseus é que eles diziam correto, mas eles não viviam o que eles diziam. Eles não viviam o que eles pregavam. Os fariseus, eles eram legalistas. Por isso que Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Eles sabiam a lei, eram muito estudiosos. Eram pessoas que iam, estudavam a lei e viviam para isso. Os fariseus não eram ricos. Alguns sim, mas a maioria não. Eram pessoas que se dedicavam à palavra. Uns escribas, aqueles que eram mais estudiosos. Muitos eram escribas. Escribas eram os que copiavam a palavra, copiavam a Torá. Então eles eram pessoas estudiosas, mas haviam bons fariseus na época, como Nicodemos, como o Simão Sirineu e outros, o Gamaliel. Eram bons fariseus. E existiam então os fariseus legalistas, os fariseus que queriam cumprir a lei, e cumpriam não somente a lei escrita, mas eles também tinham uma lei oral, que era chamada de Corban. A lei oral era uma lei que eles diziam que era tão importante quanto a escrita. E isso fez com que Jesus levasse eles em contradição o tempo todo. O tempo todo. Porque o que realmente valia para Cristo era a palavra escrita e não a lei oral. Mas então, essas são as diferenças das seitas que haviam na época. E aqui, irmão, nós estamos falando da influência dessas seitas, das igrejas da época. Havia então os chamados judaizantes. Judaizantes eram pessoas que diziam assim: olha, eu já falei isso aqui algumas vezes, você precisa aceitar Jesus sim, mas você não pode abandonar a lei judaica, porque Jesus também é judeu, Jesus também cumpriu a lei, vocês também precisam cumprir a lei, vocês precisam seguir as festas, os ritos judaicos para serem salvos. Então a fé aliada à religião é que vai salvar vocês. E uma das obrigações era a circuncisão.
Então Paulo aqui começa, então, depois que ele termina de falar, primeiro capítulo, segundo capítulo, falando da obra de Cristo, segundo capítulo ele também fala então do exemplo de Timóteo, do exemplo de Epafrodito. Aqui ele então para, diz assim, quanto o mais, concluindo, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Eles começam a chamar a gente para se alegrar em Deus. E lembra que a alegria era o tema de Paulo na carta aos Filipenses, carta que foi escrita ele preso, como alguém que estava sendo massacrado, preso. Porém, a alegria era a marca de Paulo, porque a alegria dele era independente da situação que ele vivia. Ele diz assim: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ele queria voltar a falar daqueles que eram os judaizantes, e ele introduz dessa forma. E ele diz assim: acautelai-vos dos cães. Os cães, irmão, não é dos cachorros, tá? Mas ao mesmo tempo tinha a ver com os cachorros. Lembra que Jezabel foi comida pelos cachorros, Acabe foi comido pelos cachorros, porque havia naquela época cachorros que não eram cachorros dóceis, cachorros criados em casa. Os cachorros não eram criados em casa. Muitos cachorros eram cachorros ferozes, que andavam em bandos, cachorros que não eram domesticados e que entravam nas cidades para roubar comida, para muitas vezes atacavam as pessoas e comiam pessoas que eram mortas. Então, e isso era algo terrível para um judeu, era sinal de maldição na vida de um judeu. Então esses cães, que a gente vê muito no Antigo Testamento, e a gente também vê também alguma coisa no Novo Testamento, esses cães são comparados então com pessoas abomináveis, pessoas que eram desprezíveis dentro da religião. E aí Paulo disse: acautelai-vos dos cães. Aí ele diz assim: acautelai-vos dos maus obreiros. Os maus obreiros. E ele continua: acautelai-vos. Ele vai explicando cada vez mais dos cães, dos maus obreiros. Ele chega assim: acautelai-vos da falsa circuncisão. Como assim, pastor? Circuncisão, irmãos, foi algo que Abraão trouxe. Desde Gênesis, Abraão trouxe esse rito que significava cortar a pele do pênis do menino, aquela pelezinha da glande, cortava. E aquilo significava você cortar a carne, você abandonar a sua carne, você abandonar o pecado. Significava um povo que se separava da carne, separava do mundo e tinha uma marca própria, uma marca que era para simbolizar a santificação. E aí o que aconteceu com os da falsa circuncisão? Eles achavam que só pelo fato de serem circuncidados, a circuncisão era então um passe livre, uma carta em branco para eles fazerem o que eles quisessem. Eu sou circuncidado, eu sou judeu, eu posso viver como eu quiser, porque eu sou do povo de Deus e Deus vai me salvar de qualquer forma, porque eu sou judeu, eu sou circuncidado. A circuncisão, então, irmãos, era um passaporte para viver do jeito que você quisesse, bastava ser circuncidado. Olha que beleza, coisa boa. E aí Paulo diz: esses são da falsa circuncisão. O Antigo Testamento nunca estimulou esse pensamento, nunca. O Antigo Testamento, Jeremias fala assim, ele fala assim que rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, circuncidai o vosso coração. A circuncisão, irmãos, é aquela que é no coração, é uma circuncisão espiritual, sempre foi assim, nunca foi estimulado uma circuncisão apenas carnal, tem que ser algo interno, tem que ser uma conversão verdadeira. Isso sempre foi marca do Antigo Testamento e sempre foi combatido então esse pensamento de que uma circuncisão na carne era suficiente. E aí eles são chamados então por Paulo de cães, maus obreiros, falsa circuncisão. Eles queriam que essas pessoas fossem separadas, essas pessoas
têm que ter cuidado com elas estão incrustadas na igreja, elas estão no meio da igreja, querem trazer uma falsa doutrina, como se precisasse de algo a mais além de Cristo. E aí ele continua, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus, veja aí o versículo 3, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, Paulo fala, eu poderia confiar na carne. Daqui a pouco eu vou então desmembrar por que Paulo poderia confiar na carne. E acho que para isso, irmãos, antes disso, eu queria então lançar o seguinte tema: as características do verdadeiro cristão. A Bíblia sempre nos chama, irmãos, para a gente se auto-examinar. A Bíblia sempre nos chama para que a gente pare e reflita na nossa vida, reflita na nossa fé, reflita naquilo que nós temos crido e vivido, para que nós possamos pesar a nossa vida e saber se realmente nós somos crentes. Se quando nós morrermos, nós vamos ouvir Jesus: vinde benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim, vós, que eu não vos conheço. O que é que você vai ouvir? Precisamos sempre reavaliar nossas vidas, sempre pensar no que nós temos crido, naquilo que nós temos vivido, para que possamos ter segurança não em nós mesmos, mas em Cristo, e viver uma vida em paz, sem tormento, sem dúvida, irmãos. Tem muito crente, irmão, que tem dúvida se vai para o céu. Eu me lembro um dia desse, eu estava na praia, e aí eu até já contei aqui também, e a Letícia queria uma pipa, e aí ele comprou a pipa e não tinha linha. Aí eu, na verdade, a gente já tinha pipa em casa. Ele levou a pipa para a praia, mas não tinha linha. Aí eu vi um rapaz assim, empinando pipa com um menino, um senhor já. Aí eu disse: olha, você tem linha aí? Aí ele fez: tenho. Eu pensei que ele estava vendendo papagaio. Eu achei que ele era daqueles que vendia. Ele não estava vendendo, ele estava só empinando com um sobrinho dele. E aí ele fez: tem um carretel aqui. Aí ele fez: quanto que é? Aí ele fez: é X, só o valor que eu comprei. Ah, você não vende isso não? Eu falei: não. Eu estou só empinando aqui, isso que legal. Aí ele pegou, montou a pipa para a Letícia, ele ficou brincando. Eu comecei a conversar com ele era crente da Assembleia de Deus. A gente começou a conversar, aquela coisa toda, e aí no final ele estava indo embora. Eu disse: meu irmão, Deus te abençoe. E aí ele fez: até um dia na glória, ele disse falando assim: eu tenho fé em Deus que eu vou chegar lá. Ele não tinha certeza se chegar lá, ele estava lutando para chegar lá, ele estava correndo para chegar lá, ele estava se esforçando, buscando viver uma vida que agradece a Deus e tentando fazer por merecer chegar lá. Eu não estou negando ou desconfiando que ele era um crente, não era um crente, só que doutrinariamente carente, doutrinariamente precisando de algo a mais, de conhecimento a mais, para que ele pudesse ter paz no coração dele, sabendo que aquele que vê a mim, de maneira alguma lançarei fora, disse Jesus. Ele precisava ter essa confiança, essa paz no coração, essa certeza da salvação, né? Então ele estava então lutando por aquilo. Ele disse: irmão, estaremos lá sim, porque Deus é conosco. Ele disse: amém, amém, e aí ele foi embora. Então, irmãos, nós precisamos sempre pesar nossas vidas, saber se realmente somos verdadeiros cristãos ou se apenas estamos vivendo vidas religiosas, que existe um risco sim, de vivermos vidas religiosas, somente religiosas, e não conhecer a Cristo verdadeiramente. Veja então, o primeiro ponto, a primeira característica do verdadeiro cristão é que o verdadeiro cristão, ele perdeu o mundo. Ele perdeu o mundo. Veja o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele tinha tudo, irmãos. Ele tinha status, ele tinha dinheiro, ele tinha autoridade dentro do meio fariseu, porque ele era fariseu de fariseus.
aprendeu aos pés de Gamaliel, a melhor escola do farisaísmo, era alguém estudioso, era alguém que tinha condições, que ele recebeu a carta do sumo sacerdote na mão, para ir atrás dos cristãos em Antioquia. Então, ele tinha um status, ele tinha muita coisa, e ele dizia, considero como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio. Refúgio, irmão, é lixo. Refúgio é aquilo que não presta mais, está podre, que você joga no lixo. Para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então, um crente, irmão, é aquele que perde. Ele perde o mundo, ele perde as coisas do mundo. Ele não quer mais viver aquilo que ele vivia, ele não quer mais os prazeres que ele tinha antes. Ele tinha muitas coisas. O crente, eu tinha muitas coisas, você tinha coisas que você gostava, coisas que você fazia e que você amava fazer. E é quando você então entrega a sua vida a Cristo, você perde tudo isso. Essas coisas não lhe pertencem mais. Você abandona todas essas coisas que são do maligno, e você decide então trocar. Você troca tudo aquilo que você amava, que era pecaminoso, pelo conhecimento de Cristo Jesus. Marcos, lá no seu Evangelho, capítulo 8, 34, 36, diz assim: então, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, e disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Veja agora, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E que adianta você ganhar o mundo inteiro, ser riquíssimo, conhecido, ter fama, ter prazeres, ter como Salomão, e no final assim, tudo é vaidade, não vale de nada, perder a minha alma, ter tudo e perder a alma. Se você quiser salvar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida, você vai ganhar a salvação eterna. Então o verdadeiro crente, irmão, é aquele que perde a sua vida. É aquele que morre para o mundo, que nega as coisas do mundo, que não deseja mais viver conforme o mundo. O mundo não o atrai mais. Ele considera como esterco, como lixo, tudo que ele tinha. Toda a posição que eu tinha, todo o conforto que eu tinha, toda a bajulação que eu tinha, eu deixo tudo como lixo, trocando pela sublimidade do conhecimento de Cristo e ser achado nele. No comentário de William Barclay, o verbo do hebraico para conhecimento é iadá, que se traduz no grego como gnosken, gnosco, conhecimento. Indica o conhecimento mais estreito, mais íntimo e mais pessoal de uma pessoa. Paulo não fala de um conhecimento a respeito de Cristo, mas sim de um conhecer a Cristo pessoalmente. O conhecimento em questão não tem por objetivo algum fato, não é por meio de teoria, por meio de teologia. É o conhecimento de uma pessoa. Conhecer, irmãos, no Antigo Testamento era conhecer, era usado o verbo para conhecimento íntimo, sexual entre homem e mulher. Coisa pessoal, íntima. Conhecimento que Paulo adquiriu, que ele trocou pelo mundo, pelo conhecimento de Cristo. Não era um conhecimento apenas teórico.
Foi aquele conhecimento que Jó teve. Quando ele disse: olha, eu antes conhecia só de ouvir falar. Mas e agora? Agora os meus olhos te veem. O crente, irmãos, ele agora tem um conhecimento de Cristo, conhecimento pessoal, íntimo, relacional, profundo. O crente, irmãos, ele trocou o mundo e agora conhece Jesus na intimidade. Ele está em Cristo. Ele conhece o coração de Jesus, ele vive na presença de Cristo e ele tem relacionamento pessoal, íntimo, constante com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um conhecimento teológico apenas. Muitos conhecem Jesus das Escrituras. Você conhece Jesus? Sim, da Bíblia. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou. Muita gente está nas igrejas assim, irmãos, sabendo de Jesus, que ele morreu e ressuscitou, mas não sabe o que não tem um Cristo em seu coração. Aquele conhecimento teórico não transformou a vida dele, ele não teve o quebrantamento, o encontro pessoal com Jesus. Então a primeira coisa então que o verdadeiro cristão tem é ele troca o mundo pelo conhecimento pessoal íntimo com Jesus Cristo. Sem isso não dá para ser cristão. Segunda coisa, irmãos, é que o verdadeiro cristão não tem justiça própria. Ele não tem justiça própria. Veja o versículo 9, a parte B do versículo. Assim, ó, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmãos, o crente verdadeiro, ele não se garante na sua religião, ele não se garante na sua circuncisão, ele não se garante no seu intelecto, no seu conhecimento, sabe? Muitas vezes nós temos visto presbiterianos que creem na graça de Deus e creem que conhecem a doutrina da graça, conhecem que a salvação é por meio da graça, mediante a fé em Cristo, que isso não é o que vem de nós, é um dom de Deus. A gente sabe disso. E tem presbiteriano que se vangloria da graça, que bate no peito e diz: eu sou presbiteriano, eu confio na graça de Deus. E aí chega para um arminiano e diz assim: tu não, tu crê na fé com as obras, eu não, eu creio somente na graça. E ele bate no peito e se vangloria porque ele confia somente na graça de Deus. Irmão, como é que você confia numa coisa que você diz que entende que a salvação é somente pela graça? Como é que você se vangloria em conhecer a graça? Se a graça é o favor merecido. Você estava morto dentro dos pecados, você estava totalmente entregue nas garras de Satanás, e você não queria sair das garras de Satanás, porque você amava viver debaixo das obras malignas do inferno. Você nem sabia que estava, e você amava isso. Você vivia debaixo da justiça, você vivia querendo se justificar. Aí você conhece a graça de Deus, conhece o favor merecido, e agora é você que não se gloria porque conhece a graça. Não pode, né? Se eu conheço a graça de Deus, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não posso confiar em mim mesmo. Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre isso, irmãos, quando ele então versículo 4, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por que Paulo podia confiar na carne dele? As pessoas confiavam na sua carne, confiavam porque eram judeus, porque eram circuncidados, que guardavam as festas, que guardavam as leis, as cerimônias do judaísmo. E aí Paulo disse: vocês confiam na carne? Eu é que poderia confiar na carne muito mais do que vocês. Ele vai explicar porque ele poderia confiar na carne. E ele começa, versículo 5, diz assim: ó, circuncidado ao 8º dia.
Ele diz assim: irmãos, eu sou judeu legítimo. Eu fui circuncidado não aos 13 anos feito muçulmano. Eu não fui circuncidado depois de adulto como um prosélito. O prosélito era o judeu convertido, tá? Então, quando um judeu evangelizava alguém, essa pessoa se convertia ao judaísmo, ela era acolhida e o rito de iniciação dela era a circuncisão. Então, de várias idades, pessoas se convertiam ao judaísmo. Então, esse era o prosélito. Quando ele disse: olha, eu era judeu, eu fui circuncidado ao 8º dia, conforme a lei de Moisés. Eu sou judeu ali da gema, de berço. Depois ele continua: da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Eu sou da linhagem de Israel. Veja, eu não sou circuncidado porque eu sou da linhagem de Esaú. Esaú também é da linhagem de Abraão, né? Ismael também é da linhagem de Abraão. Não, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, aquele que dá um nome à sua nação. Israel, irmãos, que era Jacó, ele é o único. Veja, Abraão teve Ismael, e de Ismael vem os ismaelitas. Então eu não sou da linhagem dos ismaelitas, dizia Paulo. Eu também não sou filho de Abraão, da linhagem que Isaac teve Esaú. Não sou da linhagem de Esaú, que veio os edomitas. Eu sou da linhagem de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Irmãos, a tribo de Benjamim era a nata do judaísmo. Sabe por quê? Porque Benjamim foi a única tribo que não abandonou Judá na hora da divisão das tribos, do reino do sul para o reino do norte, por conta de Roboão, filho de Salomão. Roboão, por conta da sua altivez, da sua cabeça dura, ele dividiu o reino. 10 tribos foram para o norte com Jeroboão, e 2 tribos ficaram ao sul, Judá, porque é onde estava Jerusalém, e quem foi fiel a Judá? Benjamim. Benjamim também, irmãos, era filho de Raquel, o filho amado da esposa mais amada de Jacó. Então Benjamim, a tribo de Benjamim, era uma tribo que tinha moral, que ela ia à frente da batalha e diz assim, e os outros assim para Benjamim: vamos atrás de ti, Benjamim. Era um grito de guerra. Benjamim tinha uma moral. A tribo de Benjamim era privilegiada, era judeu de judeu. E ele disse: olha, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Eu não sou de qualquer tribo. Eu não sou daquelas tribos misturadas do norte. Não, eu sou a tribo de Benjamim, legítimo. E aí ele continua: hebreu de hebreus. Irmãos, naquela época, o povo hebreu estava espalhado. Por exemplo, Paulo mesmo nasceu na ilha de Tarso, na cidade de Tarso. E Tarso era uma cidade pagã. Existiam milhares de judeus espalhados por toda a Europa naquela época. Não existiam poucos ou quase ninguém morando em Israel. Então tinha muita gente espalhada. Mas ele disse: eu sou hebreu de hebreu, ou seja, eu falava, mesmo estando lá em Tarso, que a língua era grega, eu falava hebreu, eu estudava o hebreu, eu sabia falar o hebraico. Porque o que acontecia, irmãos, como eles estavam espalhados, muitos esqueciam e deixavam de praticar e não sabiam mais falar o hebraico. Mas ele não, eu era daqueles que estudava o hebraico, eu sou hebreu de hebreu. Depois ele fala: quanto à lei, fariseu. Eu ia para os detalhes, eu era estudioso, eu aprendi aos pés de Gamaliel, eu sou da melhor escola do farisaísmo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Eu não era qualquer fariseu, eu era fariseu ferrenho, que era contrário a qualquer tipo de expressão, a qualquer seita que viesse contra a nossa religião.
perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Por isso que ele fala assim: olha, eu poderia sim me gloriar na carne, porque eu era tudo isso. Eu era tudo isso. Mas ele sabia, irmãos, que os da verdadeira circuncisão não eram os que se gloriavam na carne, os que adoravam a Deus no Espírito, que se gloriavam em Cristo Jesus, como ele diz lá no versículo 2, no versículo 3, e não confiava na sua própria carne. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele não confia nas suas obras, ele não confia em quantos evangelismos já fez, ele não confia em quantos cultos já participou, ele não confia em quantas vezes ele pregou, quantas vezes ele louvou, quantas vezes ele não confia nas suas próprias tarefas eclesiásticas, ele não confia nas vigílias, ele não confia em quantas vezes ele leu a Bíblia, ele não confia nisso, irmão. O verdadeiro crente confia somente em Cristo. O verdadeiro crente, ele morre para si mesmo, entrega, e ele olha para dentro de si e diz assim: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Como é que eu posso confiar na minha carne? Quando eu paro e olho para mim mesmo, eu vejo um homem que deseja as coisas carnais, que tem uma luta interna. Como é que eu posso confiar em mim? Eu só posso confiar em Cristo. Eu só posso me gloriar em Jesus. Irmãos, o crente, ele quando vai evangelizar, a única glória dele é ter sido salvo por Jesus. A única glória que ele tem nele, a única certeza dele se gloriar e dizer assim: louvado seja Deus, é que o Senhor me achou. O Senhor olhou para mim, o Senhor teve misericórdia em mim, e eu me glorio na cruz de Cristo, na obra de Cristo na cruz, porque obra nenhuma minha seria suficiente para me salvar. Não adianta ser fariseu de fariseu, não adianta ser presbiteriano de presbiteriano, não adianta nascer no berço. Você pode ter nascido dentro do Mackenzie, você pode ter sido filho, neto, tataraneto de pastor. Não adianta, irmãos, não adianta. Se não nascer de novo, se não for em encontro com Cristo, não adianta de nada. Então o verdadeiro crente, irmãos, ele não tem justiça própria. A justiça dele é a justiça que vem da cruz. É aquilo que Jesus fez na cruz, pagando a dívida por mim e por você. Essa dívida paga por Jesus, ela é a nossa justiça, a que vem por meio de Jesus Cristo, e nunca por meio daquilo que a gente faz. Terceira característica, irmão, do verdadeiro cristão é que ele conhece o poder da ressurreição. Ele conhece o poder da ressurreição. Veja o versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Irmãos, o verdadeiro crente sabe o que significa a ressurreição. Lá em Romanos 8, versículo 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O poder da ressurreição, irmãos, está na ressurreição que acontece primeiramente no nosso coração. Estávamos mortos, perdidos, e Cristo nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, como fala Efésios 2,5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. A ressurreição começa, irmãos, no nosso coração. Estávamos mortos sem entendimento espiritual algum das coisas de Deus, só entendíamos das coisas do mundo. E Cristo nos deu vida, nos ressuscitou. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, nós já estamos ressurretos e já estamos assentados com Cristo Jesus na glória. É o já e o ainda não, o famoso já e ainda não. Nós já estamos ressurretos. Primeiro que estávamos mortos espiritualmente, hoje estamos vivos espiritualmente. E portanto já estamos vivos espiritualmente. Nós já estamos assentados com Cristo, com eles aqui, nos lugares celestiais.
Já estamos. É a certeza da salvação, é a garantia da obra de Cristo que nos dá essa certeza que já estamos assentados nos lugares celestiais com Jesus. E aí então eu lembrei do texto lá de Ezequiel 37. Abra por favor aí, Ezequiel 37, a partir do versículo 1. O poder da ressurreição, irmãos, tem a ver com a obra de Deus em nosso coração. O crente, ele sofreu essa obra dentro do seu coração. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Irmãos, essa aqui era a minha realidade e a sua. Espiritualmente, nós estávamos mortos e éramos ossos sequíssimos. Mando de esqueleto, seco, esturricado, morto espiritualmente. Versículo 3. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei nele pele e porei em vós o Espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Irmãos, assim foi comigo e com você quando Deus pôs em nós o Espírito, quando Deus nos vivificou, quando Deus nos deu carne, nos deu pele, nos deu alma. O Espírito Santo habitou entre nós, transformando nossa vida, nos enchendo. E esse Espírito Santo foi o Espírito Santo que tirou Cristo daquela catacumba. Foi o mesmo Espírito que tirou Cristo da morte e o reviveu. Portanto, irmãos, se nós estamos em Cristo, nós também iremos ressuscitar com Cristo. Somos as primícias daqueles que dormem. Ele é a primícia e, portanto, da morte dele, a sua ressurreição, nós também ressuscitaremos, porque é o mesmo Espírito que tirou Jesus da catacumba, da morte. É o mesmo Espírito que nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. E é o mesmo Espírito que nos vivificará novamente e ressuscitaremos se estivermos mortos no dia da volta de Cristo. O verdadeiro cristão, irmão, ele conhece o poder da ressurreição. Ele passou da morte para a vida. Então ele teve essa experiência. Não é algo teórico na vida dele, não é algo abstrato, mas é algo real e vivo, porque andávamos segundo o curso deste mundo e hoje temos vida em Cristo. O verdadeiro cristão precisa ter essa experiência de ter nova vida por meio do Espírito Santo de Deus. Certa vez, na época da faculdade, ontem a gente foi lá na Federal, teve o início do Olimpiag, né? Fui lá na Concha Acústica da Federal, foi legal. E aí depois no final eu estudei na Federal, tá muita saudade da Federal. E aí de noite mesmo, a Amanda ficou com medo, porque tudo escuro ali, entrou ali pela área de saúde. E aí eu fui de carro e acudi toda a região. Aqui é o CCB, aqui é o CCS, aqui era anatomia. E aí, lá eu depois fui lá em odontologia, aí vi lá, com saudade. Eu me lembro que na época da faculdade a gente fazia um intervalo bíblico na Federal. E lá no intervalo bíblico, uma aluna, né, de outra turma, ela era muito católica na época, e eu evangelizei, preguei no intervalo bíblico. Depois no final ela vai tirar algumas dúvidas comigo, e eu disse assim: você precisa conhecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus precisa dar vida ao seu coração. Você já teve essa experiência? Ela parou, olhou assim e fez: eu acho que não.
Se você acha que não, eu tenho certeza que não, porque quem tem, não tem a menor dúvida. Ele ressuscitou em Cristo. Sabe, irmão, nós precisamos ter então essa experiência. O verdadeiro cristão, ele conhece o poder da ressurreição. E para terminar, irmãos, o verdadeiro cristão, ele compartilha dos sofrimentos de Cristo. Ele diz assim, na parte B do versículo 10, diz assim: e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe, irmãos, nós precisamos viver uma vida, e tem hora que a gente sofre, mas não quer sofrer. Lógico que a gente não quer sofrer, mas nós não podemos ter uma vida muito confortável, irmãos. O cristão não foi chamado para viver uma vida em berço esplêndido. Ele não foi chamado para viver uma vida de muito conforto, não. Não, a gente tem que se cansar pelo Evangelho. A gente tem que se gastar pelo Evangelho. Sabe? A gente tem que sofrer, sim, suar, sim, se desgastar. Precisamos, irmãos. Às vezes a gente quer um evangelho muito fácil, sem sofrimento. Não existe evangelho sem sofrimento. O cristão brasileiro, ele está muito folgado, está muito bom, porque não tem perseguição, não tem um chicotinho, sabe? Não tem uma prisão. É muito raro. Às vezes acontece, mas é muito raro. Tem muita liberdade, podemos falar o que quiser, pregar o que quiser, mas se ele pelo menos fizesse isso, já estava bom. Quando nós, assim, irmãos, vamos evangelizar, vamos nos reunir 2 da tarde, pastor, só é muito quente. Vamos evangelizar, vamos lá para o sertão, vamos olhar, pastor, é longe demais, pastor. Vixe, que menino, para que sofrer tanto para chegar? Vamos por aqui mesmo. E a gente vai dormir lá onde? A gente vai dormir na escola. Ixi, tem ar-condicionado, tem cama. Não tem cama não. Ixi. Acampamento. Na minha época, acampamento era no chão. O colchonetezinho era quase um papel. E a gente dormia na cantina, a gente dormia em cima da mesa, a gente dormia no templo, lá no acampe, em Itapsuma, a gente dormia onde era o culto, e de manhã era mosca em cima da gente, sol batendo na cara, sabe? A gente ia almoçar, se tivesse comida, a gente comia, se acabasse, a gente não comia. Mas hoje em dia não, é muito Nutella, é muito piquiqui, é muito mimimi, tem que estar tudo muito prontinho, muito gostosinho, muito bonitinho, tem que ter tudo isso. As crianças hoje vão para o acampamento, tem ar-condicionado, tem chuveiro quente. Tem chuveiro quente, sabe? Aí vai comer, aí o café vai pôr pão com ovo. Mas e pior é numa missão mesmo, a gente vai evangelizar, aí tem um pão com ovo, pão com ovo, aí você vai pôr um ovo de noite, de novo. Não conhece, não sabe o que é sofrer. Isso não é cristianismo, irmãos. Sabe que tem que botar a mão no arado. Tem que botar a mão no arado, irmãos. É arar a terra, e arar a terra quem já fez sabe como é difícil. Sabe? Tem que gastar tempo, tem que sofrer, tem que saber. Precisamos disso, irmãos. Queremos muito conforto. Queremos tudo muito bom. Porque é normal o ser humano querer tudo conforto. Mas precisamos realmente sair da zona de conforto. Conforto deixa a gente muito almofadinha, muito Nutelinha, sabe? Então sair, irmão, da zona de conforto. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 4, versículos 10 e 11: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo escreveu várias suas cartas presas.
Paulo levou muitos açoites. Paulo soube o que era passar fome, passar frio, passar necessidade, sofrer naufrágio, ser chicoteado, e era 40 chicotadas. Ele sabia o que era sofrer pelo Evangelho. Por isso que lá em Gálatas 7, ele disse assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, não venham me encher a paciência, porque assim, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ele tinha literalmente no corpo, irmão, das cicatrizes por conta do sofrimento de Cristo. Agora me regozijo, Colossenses 1:24, agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele sofria pela igreja, ele se gastava pela igreja, ele se exauria pela igreja, ele dava o seu suor e a sua saúde pela igreja. Tem um livro que é Completando as Aflições de Cristo, os Sofrimentos de Cristo. É um livro azulzinho, agora eu esqueci quem é o autor, não sei se é John Piper, mas que livro fantástico. Ele conta a história de 3 missionários: Adoniran Judson, John Patton e o outro eu não vou lembrar agora. Que livro que conta o quanto esses homens gastaram suas vidas e sofreram pelo Evangelho de Cristo. Pessoas que se dedicaram e que não tinham receio de sofrer, sabe? Receio de sofrer. Me lembro quando eu fui, uma experiência espetacular, e eu quero voltar lá. Eu quero levar alguns aqui para lá também, é para a Amazônia. Eu fui junto com a equipe, eu não estava liderando, eu fui junto com a equipe da igreja congregacional. Foi uma viagem assim, impactante para mim também na minha vida. Primeiro a gente pegava 5 horas de ônibus numa estrada no meio da Amazônia, toda esburacada. Às vezes tinha asfalto, às vezes não tinha asfalto. Quando tinha asfalto era cheio de buraco. Quando não tinha asfalto era lama, que o ônibus saía assim, rabiando. Era. Aí foi 4 horas de viagem de madrugada. Chegamos numa cidade chamada Boca do Acre, que já era Amazonas, mas o nome era Boca do Acre. Até um dia desse estava dizendo que ela deu cheio no rio e encheu a cidade toda lá. Boca do Acre, chegou lá de 4 da manhã, esperou até 6, carregamos as malas, botamos numa embarcação pequena, e a embarcação agora eram 10 horas de viagem. E aí 10 horas de viagem, eu fiquei doido, eu fiquei louquinho, porque como é que eu vou aguentar? O barulho do motor do meu pé do ouvido, quente, eu nunca vi um lugar tão quente no meio do mundo. E eu disse: meu Deus, eu vou aguentar 10 horas de viagem. Aí me deram um negocinho cheirinho para ficar calmo. Eu ia surtando. Sabe por quê, irmão? Muito mole, muito Nutelinha demais, muito, sabe? Tava ficando Nutella, tava ficando muito molinho, sabe? Vê, eu tava tendo crise de ansiedade, porque eu tava pensando que ia passar 10 horas no barco. Se tivesse passando 10 horas para ir para a Europa, eu não tinha ansiedade, né? Não é verdade? Mas 10 horas no barco eu tava ficando. Aí me deram lá um cheirinho, lá um negocinho lá, né? Tem uma gotinha, né? Aí foi que eu dei Foi, literalmente. Aí a irmã começou a me dar comida, aí eu comecei a comer, aí começaram a conversar comigo, aí eu fui distraindo. Aí quando dá 10 horas de viagem, irmão, que a gente chega lá, foi puxado o negócio. Aí a gente conheceu lá a cidade, chegou umas 4 da tarde, conheceu a cidade. E aí a gente ia dormir no barco, dormir de rede, tudo coladinho no outro, efeito dominó, quando se mexia, e muriçoca não, todo tipo de mosquito que você pensar na vida. 5 horas era o P1, 6 horas era a muriçoca, 7 horas era o CQ, até elas iam se revezando. As muriçocas eram gigantes, a gente dormia de mosquiteiro, e a gente tem que botar seu celular no chão, prendendo o mosquiteiro no chão, botando coisa, Bíblia, tudo para que o mosquiteiro ficasse preso no chão, porque senão elas entravam por baixo. Quando ela entrava, você tinha que estar tomando banho de repelente,
porque senão era picado a noite inteira. Depois que a gente foi para as comunidades ribeirinhas para evangelizar, era mais 6 horas de viagem de barco para chegar na última comunidade ribeirinha. Irmãos, era um sol quente. Eu nunca vi um negócio tão quente no meio do mundo. Quando eu voltei, eu digo que estava todo estupiado, estava mesmo. Assim, a gente tomava banho com água do rio, a gente abria lá, era água barrenta que a gente tomava banho, sabe? Não tinha espelho para escovar o dente, não sabia nem como estava a minha cara mais. Fazer barco estava parecendo já um náufrago. Sabe, mas era uma alegria, irmãos, que felicidade. Era picada de muriçoca o tempo todo. Era o dia todo levando picada, nos pés, nas mãos. A gente vivia de manga comprida, um boné, aquele que desce assim do pescoço, a gente prendia aqui, ficava só a cara do lado de fora. E a picada, e a gente com um repelente que ardia de sol. Parecia pegar fogo a pele da gente, mas era melhor ele do que nada. Quando eu cheguei em casa, eu contei só em uma mão, tinha 50 picadas de muriçoca só em uma mão. De vários bichos, né? Tinha um que entrava na pele, o tal do pium, ele entrava e ficava dentro. Uma semana depois, quando eu espremia assim uma bolinha que ainda tinha, saiu um piumzinho de dentro. Ele ficava dentro, aí quando eu espremi, saiu um bichinho preto de dentro. Sabe? É sofrido, é muito sofrido. Mas pergunta se eu quero voltar lá. Quero demais. Quero, sabe? Porque é uma experiência espetacular, porque a gente encontra, o Senhor fala com a gente. A gente vai levar o Evangelho, quem volta transformado somos nós, irmãos. Quem volta transformado somos nós. Preguei numa tribo indígena, preguei nas comunidades ribeirinhas, conheci muitas pessoas carentes, pessoas que andam 6, 7 horas de baioneta não, baiteira. Baiteira é o nome que a gente usa aqui, baiteira. Lá eles dão outro nomezinho, mas é uma baiteira. 8 horas, 6 horas de viagem para assistir um culto. Ele gastava por mês R$400 de gasolina, que era caríssimo, para assistir um culto. Ele dormia na casa do irmão e voltava no outro dia. Sabe? Uma vida, irmãos, pelo Evangelho de sofrimento que nós não temos. E nós não sabemos o que é isso. Só de ouvir falar. Mas o que a Bíblia nos fala é que o Evangelho, ser um verdadeiro crente, requer conhecer e participar dos sofrimentos de Cristo. É gastar, irmãos, a nossa vida pelo Evangelho. Por isso que ele diz assim: versículo 9, 10 e 11: ser achado nele, não temos justiça própria que procede de lei, senão que mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, tomando a forma de Cristo na morte dele, com humildade, entregando-se. É esse Cristo que quer ver nós. Nós fomos chamados, irmãos, para morrer. Primeiro morrer para o mundo, depois, se for necessário, dar a nossa vida pelo Evangelho, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Irmãos, precisamos gastar nossa vida, sabe? O que a gente fizer aqui, irmãos, ainda é muito pouco. Não se compara com os crentes que estão sendo queimados vivos na Nigéria. Não se compara com os milhares de crentes presos na China comunista, na Coreia do Norte. Crentes que querem fugir de lá e não podem. Não se compara, irmãos. E o que a gente fizer aqui ainda é muito pouco. E temos preguiça de ir para a igreja, preguiça de ir para a escola dominical, preguiça de ir para uma viagem missionária, sabe? Eu não posso ir, porque se eu for, eu vou perder um dia com uma diária do meu trabalho. Irmãos, o que é uma diária do meu trabalho? Perto de almas que podem ser salvas por meio da sua palavra, da sua pregação. O Espírito Santo de Deus quer usar você. Sabe? Eu vou dormir no chão. Irmãos, pelo amor de Deus, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça.
disse Jesus. Porque as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, e nós temos muito mais do que lugar onde reclinar a cabeça. Quando nós vamos dormir um dia no chão, não posso não, porque minha coluna. Deus tem misericórdia de nós. Que Deus vivifique nossa alma. Que Deus nos reanime, nos fortaleça, nos reavive a nossa fé, nosso compromisso, nosso primeiro amor. Que nós possamos realmente entender que é ser crente. Só recapitulando, o verdadeiro crente, ele perdeu a vida para ganhar Cristo. Perdeu o mundo para ganhar o conhecimento de Cristo, o conhecimento íntimo. O verdadeiro crente, ele não tem justiça própria, ele não confia em si mesmo. O verdadeiro crente, ele conhece o poder do Espírito Santo, que é o poder da ressurreição. E o verdadeiro crente, ele compartilha os sofrimentos de Cristo. Você é um verdadeiro crente? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Tenha um tempo de oração nesse instante.